Que as bênçãos do nosso Mestre nos inspirem para que a gente possa aproveitar essa ocasião tão oportuna de estarmos estudando juntos os ensinamentos do Cristo. O nosso tema na noite de hoje, o perdão, ele tem uma importância bastante significativa. É o aspecto pedagógico dos ensinamentos do Cristo. Porque nós vamos ao Evangelho e vamos encontrar o perdão lá em inúmeras ocasiões. Inúmeras ocasiões. E por que o Cristo, então, enfatizou tanto o perdão? Qual era a proposta? O que ele visualizava com o ensinamento do perdão? Porque se ele apresenta o perdão durante tantas ocasiões nos seus ensinamentos do Evangelho, é porque esse sentimento, essa virtude, ela deve ter uma importância muito grande. E nós vamos observar que o momento do perdão, nessa passagem em que eu vi no Evangelho segundo o Espiritismo, recorto aqui para vocês, nós temos lá no capítulo 15 uma mensagem de Paulo apóstolo que ele diz: perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Quando eu li isso, eu percebi uma coisa, que o perdão, ele na verdade, não é só um momento, uma situação, aconteceu isso, eu perdoei a pessoa. Mas o perdão é como um atleta que fazendo uma maratona, que tem o objetivo de chegar ao pódio para receber uma medalha. O perdão, ele é essa característica principal da atitude de um verdadeiro cristão. Então, o indivíduo, quando ele é capaz de perdoar, que ele exerce esse sentimento, é como se naquele instante ele estivesse recebendo uma medalha. Eu sou um verdadeiro cristão. Eu estou agindo de conforme os ensinamentos do Cristo. Né? Então a gente vai observar que o gesto de perdoar, ele dá à criatura como a gente vai dizer assim, uma coerência plena com o Evangelho do Cristo. E aí perceber a importância. Né? Então, estudando, quando Paulo fala que perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era, na verdade, todos aqueles instantes em que você perdoa, você está buscando dentro de você tudo que você tem de melhor para superar todos os motivos das coisas piores que aconteceu com você e exercer o perdão, que é a libertação de todo aquele mal que aconteceu com você, que acontece com a gente na nossa vida. Então, o perdão, todos os instantes do perdão, imaginemos que é como o cristão subindo num pódio para receber uma medalha do Cristo. Esse é meu filho dileto, porque faz, né, se comporta e aprendeu a lição que eu vi aqui trazendo. Aí a gente vai começando a perceber porque eu coloco essa condição. Para que a gente comece a compreender a proposta desses ensinamentos que o Cristo nos deixa no Evangelho, não é à toa. Nós vamos perceber que no mundo de provas e expiações, aonde nós ainda estamos iniciando, né? Saímos do mundo primitivo agora, estamos passando num processo intermediário de progresso, mas ainda nos falta muito para o mundo superior. O que vai ser muito comum e natural acontecer? As criaturas viverem as suas imperfeições. Então eu sempre coloco assim, o chute na canela está contratado. Por quê? Se nós vivemos entre pessoas que ainda são imperfeitas, elas naturalmente vão ter atitudes e comportamento de espíritos imperfeitos. Mas isso é da natureza da própria imperfeição, do próprio momento que nós estamos vivenciando. Então, o Cristo nos conhecendo, conhecendo a realidade do mundo que nós vivemos, ele sabe que nós vamos passar por circunstâncias e percalços que são características das nossas imperfeições. Em algum momento a gente vai errar, em algum momento a gente vai fraquejar, em algum momento o outro vai errar para conosco, em algum momento o outro vai fraquejar. Mas para que isso não seja
o objetivo de nossa vida ser apenas reativo ao erro, porque uma pessoa vem, te dá um chute na canela, você devolve outro, você naquele momento está sendo reativo, criando compromissos, circunstâncias futuras de dor e de sofrimento, e o perdão não. Naquele momento o mal se extingue, porque você vai deixar que aquilo vá, você vai procurar esquecer, você vai procurar se libertar daquele mal. Então, o perdão é um grande socorro para os espíritos nesse momento evolutivo que nós estamos passando sobre a face da Terra. E aí vamos compreender a insistência do Cristo em todos os momentos está nos dando esse entendimento. E aí Paulo, né, nos torna melhor porque quando você consegue perdoar de verdade, você está vivendo o auge do melhor de você. Então é aquele momento especial onde a criatura realmente, apesar de todos os motivos que ela tinha para se deixar magoar, para se envolver com o mal, com o ódio e com a revolta, ela abre mão das imperfeições do mundo e é fiel a esse sentimento que o Cristo vem nos ensinar, que é o perdão. E aí, lá no Evangelho, nós temos inúmeras passagens que eu vou fazer apenas algumas citações para a gente perceber essa insistência. Atire a primeira pedra. O caso da mulher que é pega em adultério e é levada aos homens, porque a lei mandava apedrejar aquelas que eram pegas em adultério, e conta-nos que Cristo abaixa e escreve na areia o pecado daqueles que estavam ao redor, e aqueles que iam olhando e vendo aquelas inscrições na areia, viam, né? Como que eu posso atirar a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado, se nós somos imperfeitos também? Então, como não dar o direito ao meu irmão de errar comigo, se eu erro com os meus irmãos também? Né? Então, a gente precisa, nessa noção, nesse senso de justiça, aplicar, para sermos fiel a esse senso de justiça, aplicar a lei do perdão. Porque se eu sou imperfeito e erro, eu não tenho o direito de apontar o dedo do acusador. Reconcilie-te-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. Quando a gente fala, eu sempre uso essa figura de linguagem chutar na canela, porque ela dá para a gente entender a provocaçãozinha que acontece às vezes, a irritação, né? Às vezes uma palavra mal colocada. Então eu uso essa figura de linguagem e todas as vezes que a gente dá um chute na canela, ou toma um chute na canela, aquilo cria um atrito e uma adversidade. E a maior lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Os Espíritos nos têm ensinado que somos todos partículas de Deus. Então, eu não posso amar só o pedaço de Deus que me interessa. Eu tenho que compreender que os outros também são partículas de Deus. E aí, a lei reencarnatória ligada à lei do amor vai trazer aqueles espíritos que estão nesse momento de atrito e diversidade juntos, até que eles se reconciliem como parte de Deus. Porque às vezes a gente pensa que o problema é o chute na canela, o problema é a diversidade. Não. O problema é que naquele momento, quando uma criatura se atira contra a outra, é uma parte do pai que está contra a outra parte do pai. Só que o pai é amor. E aí as leis universais vão trabalhar através do processo da reencarnação para nos unir, e aquele adversário hoje daquele problema, ele está ao seu lado para que você possa se reconciliar, para que esse problema não progrida para reencarnações futuras, para que você não tenha resgates ainda mais complexos perante a lei de amor. Deixar a dádiva junto ao altar e reconcilie-vos com o vosso irmão. Então, construímos um Deus pessoal e particular, que a gente ora para ele todos os dias, né? Aquele Deus que te ama, que é compreensivo com você, mas o pedacinho de Deus que é o seu semelhante que você não dá, essa parte de Deus não nos interessa. Então, antes da gente ir se dirigir, Pai, eu te amo, vai ser sincero e faz as pazes com a parte de Deus que você não se entende. Porque se somos todos
parte desse todo, se somos todos filhos do mesmo pai, qual o pai que vai ficar feliz de um dos filhos? Pai, eu te amo tanto, eu gosto tanto do Senhor, mas eu detesto o meu irmão. E nos coloquemos na condição do pai, que a nossa própria inteligência, ainda que muito imperfeita, vai nos chamar a atenção. Olha, qual o pai que quer que dois filhos se odeiem? Qual o pai que vai ficar feliz com um filho dizendo que ama ele, mas que detesta o seu irmão? Então, deixa a tua dádiva, antes de fazer o seu sacrifício a Deus, ou fazer as suas oferendas e as suas orações, vai reconciliar-te com o teu irmão, vai cuidar de estabelecer a lei de amor no convívio com os seus. O argueiro e a trave. A nossa capacidade de julgamento ainda limitada, porque somos espíritos reencarnatórios, né? Que estamos num processo de reencarnação, temos o conhecimento da reencarnação, pelo entendimento da doutrina espírita. O que nós estamos passando hoje tem sempre consequência daquilo que fizemos no passado pela lei do progresso. E aí, a gente não sabe o que fizemos lá atrás, os nossos compromissos espirituais. E fazemos questão com pequeninas coisas, com o nosso semelhante, sendo duros, rigorosos, quando na verdade nós temos compromissos gigantescos com o passado. E aí, quando a gente clama a justiça divina, a gente sempre é misericordioso consigo próprio, e sempre duro e severo. Então, Cristo nos chama a atenção: olha, não fica olhando o cisco no olho do seu irmão quando você tem uma trave no seu. Usa da misericórdia, porque a misericórdia vai te proteger. Usa do perdão. Não julgar para não ser julgados. Nós vamos tratar no próximo slide da lei de Deus, e nela nós aprendemos que o rigor da lei que nós utilizamos, a lei de justiça, ela não vale para mim em especial e não vale para Luciano. Deus é justo. O mesmo rigor que eu usar para o meu semelhante vai ser usado para comigo. Então, se eu quero misericórdia, eu tenho que usar de misericórdia. Se eu quero bondade e ternura, eu devo usar de bondade e ternura, porque a lei ela é justa. E aí, sempre evitar de julgar nos favorece a cometer menos erros. Porque se somos ainda julgadores imprevidentes dos erros alheios, cometemos erros de fazer julgamentos equivocados. Então, ao deixarmos de julgar, não incorremos no erro de fazer julgamentos equivocados sobre o nosso semelhante. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, mais uma vez, a lei de justiça, a lei de amor e de misericórdia, o que vai ao nosso redor é o hálito das nossas ações, das nossas atitudes. As pessoas vão nos reconhecer pelo que fazemos, como nos comportamos. E nós desejamos tanto ser boas pessoas, ser considerados, sermos respeitados. Mas se isso não fizer parte do nosso cotidiano, nós nunca seremos reconhecidos como tal. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. A comunidade ela está te olhando. E quando ela percebe que você é uma pessoa carinhosa, amiga e terna, ela começa a te devolver o mesmo sentimento. Todas as vezes que nós somos misericordiosos, devemos usar de misericórdia para obter o próprio perdão. Então, quando nós vamos a esta última sentença, que a importância do perdão, Jesus nos deu no próprio Pai Nosso, que é uma oração cotidiana. Você vê que o perdão ele é tão importante que Jesus nos ensina a colocar como sentença repetitiva na nossa vida, no nosso dia a dia: perdoa, Senhor, as nossas dívidas, como nos ajuda a perdoar os nossos devedores. Então veja que nessa oração ele mostra para a gente que é uma coisa que nós temos que repetir todos os dias ao conversar com o Pai e compreender que o perdão é importante.
nesse mundo de provas e expiações, onde as nossas imperfeições ainda são tão exacerbadas. Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, como ele nos ensinou, né? Ali também está a presença do perdão. Então, se a gente parar e observar como Cristo, em tantos detalhes, em tantas circunstâncias, porque a essência de todos esses ensinamentos que a gente vai observar aqui termina dentro dele com um gesto de perdão e de compreensão, de tolerância. Como disse lá, então, na lei de Deus, Livro dos Espíritos, questão 621, aonde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem para Kardec, na consciência. Kardec, então, faz uma pergunta ainda dentro dessa questão, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia dela ser revelada? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrado. O que acontece? Quando Cristo vem nos relembrar desses valores do perdão, nós vamos observar que a humanidade chegou a um ponto de negociar o perdão, né? Em alguns momentos, sacerdotes vendiam por dinheiro, por troca de bens materiais, o perdão no reino dos céus. Então, você pode fazer o que você quiser aqui na terra, ofender, depois você pega uma parte do seu patrimônio, dá para a igreja, que você, né, está reajustado com as leis divinas. Então, os espíritos chamam a atenção disso para Kardec, que nós esquecemos desse princípio, porque o perdão é uma relação diária de convívio com a outra parte de Deus, não aquele Deus que nós criamos, como fazíamos no passado nosso, orávamos para o nosso Deus, para ele nos abençoar, para a gente exterminar o Deus do povo do outro exército, né? Então, não tínhamos essa concepção de um pai de todos, um pai de todos os seres, de todas as criaturas. E é isso que Jesus ele vem nos trazer, esse entendimento. Que toda criatura, independente do contexto social, do país, da cultura, todos nós somos expressão e manifestação da vontade de Deus, cada um vivendo os seus próprios limites. E a questão de onde está escrita a lei de Deus, por quê? Porque quando nós chegamos àquele grande momento que os Espíritos nos falam, que no instante de desencarne, a gente vai rever como um filme todas as circunstâncias que a vida nos ofereceu. E aí os Espíritos dizem assim, se você foi uma pessoa misericordiosa, se você exercitou na sua vida o perdão, a tolerância, a compreensão, quando você chegar no plano espiritual, que você vê os erros e equívocos que você cometeu, o juiz, que é você mesmo, por ser habituado a perdoar e tolerar, vai ser previdente, né? Vai ser tolerante, vai ser compreensivo com você, porque você, na sua vida, usou sempre de perdão diante dos erros. E como o julgamento está em nossa própria consciência, nós vamos usar esses valores. Agora, se eu sou uma pessoa rigorosa, exigente, né? Porque fulano não podia ter feito isso, porque Beltrano não podia ter feito isso, fulano está errado, fulano não é assim, não é assado. Nós chegamos no plano espiritual, porque estamos no mundo de provas e expiações, e vamos descobrir que, se não nessa encarnação o fizemos, encarnações passadas nós fizemos tudo aquilo que nos vimos envolvidos. Aí, o que vai acontecer? O estado de depressão e de tristeza, de angústia, porque a nossa consciência, que sempre foi rigorosa com tudo e para com todos, nessa hora se volta contra o próprio indivíduo. Então, um indivíduo intolerante, né, incompassivo, naquele instante, sendo juiz de si próprio, que tipo de juiz que ele vai ser? Incompassivo e intolerante. Então, mais uma vez, compreender Jesus quando ele nos ensina o perdão
Ele está nos poupando também de problemas maiores nos momentos em que nós visitarmos as nossas consciências pesadas dos erros que cometemos. E aí, como que nós vamos reagir diante disso? Se exigimos do mundo sempre o rigor da lei, se exigimos das pessoas que não têm o direito de errar, e você descobre que você também, como espírito imperfeito, também cometeu todo tipo de erro. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 11, temos lá então os ensinamentos de Jesus que Mateus nos traz, dizendo: não julgueis, pois, para não seres julgados, porque com o juízo que julgardes os outros sereis julgados, e com a medida que medirdes, vos medirão também a vós. Então, nesse ensinamento, ele está dizendo que o rigor que vai ser usado pela gente vai ser o rigor que está escrito aonde? Em nossa própria consciência. Porque quem vai ser o juiz? Qual é o tribunal que nós vamos nos apresentar para o julgamento? A nossa própria consciência. Então não julgue, compreenda. Quando alguém fizer alguma coisa de errado, entenda que ele só fez aquilo porque ele não sabia ainda fazer melhor. Tente ajudá-lo para que ele prospere, para que ele cresça, para que ele se torne uma pessoa melhor. Com esse entendimento de que somos todos partes de Deus, a gente vai perceber que o problema não é a criatura. Todos nós somos parte de Deus. O problema é a imperfeição que a criatura está vivenciando. Então, o que nós temos que combater não é um indivíduo, não é a pessoa, mas o comportamento que ela tem equivocado. E como você esclarece uma pessoa que está tendo uma atitude equivocada? Com o conhecimento, com o exemplo. Como que uma pessoa que ainda é muito ríspida, ela vai aprender a não ser ríspida? Observando pessoas carinhosas, generosas, tolerantes, ela vai ver que existe uma outra forma de reagir e de agir diferente daquela. Mas se eu pego alguém que age assim, e a condeno, sou bruto, sou ríspido e severo, eu estou apenas reafirmando nela aquele estado de incompreensão. Eu não estou ensinando nada para que ela deixe de ser assim. Outra questão também muito importante é que diante dos erros, dos equívocos alheios, nós sempre nos afastamos. E como aquela pessoa vai melhorar? Como que aquela pessoa vai aprender alguma coisa de bom se você, que pode ser um bom modelo, um bom exemplo, se afasta dela? Porque há momentos, há ocasiões, e aí a gente não pode nunca generalizar. Há momentos em que as coisas tomam, né, uma condição que ficam muito difíceis. Mas a gente tem que sempre compreender que ainda as coisas dando errado, a gente não pode deixar de ser cortês, de ser tolerante, de ser compassivo, porque quando agimos assim, nós estamos reverberando isso para o mundo, essas energias salutares, esse bom exemplo. Né? Não se combate fogo com fogo. E a culpa. E aí nós vamos chegar à questão da culpa. Nós aprendemos com os ensinamentos da espiritualidade que todo espírito é criado simples e ignorante, com o germe latente de todas as virtudes. E nós temos todos os potenciais, só que somos simples. Então, é natural que quem não tem experiência e maturidade haja de acordo com a sua imaturidade. Então, ele vai errar. É natural um espírito imperfeito errar. Criança faz coisa de criança, jovem faz coisa de jovem e adulto faz coisa de adulto. Correto? Nesse entendimento da culpa, nós também, em compreensão equivocada, todas as vezes que os homens erram, nós fazemos uma condenação dos seus atos como se ele não tivesse o direito de ser imperfeito. Todo ser, por ser simples ainda, está adquirindo o conhecimento, ele tem o direito de errar. E se a criatura ela tem o direito de errar, ela vai
Claro, a lei de justiça haverá de prover a ela os reajustes que ela precisa para se redimir perante a lei, mas ela tem o direito de errar, porque ela ainda é um espírito infantil, uma criança, ela não tem maturidade, ela não sabe, ela não faz porque ela não sabe como fazer. Às vezes brinco, falo assim, fulano não podia fazer isso. Eu falo assim, tanto podia que fez, né? Nós não gostaríamos que ela fizesse, mas poder fazer ela pode. Que aí a gente não cria esse afrito, esse atrito, esse embate com a pessoa, com o indivíduo. A gente tem que sempre procurar amar e compreender a partícula de Deus que é o indivíduo e compreender as suas necessidades. Para isso, mais uma vez, o perdão precisa estar sempre presente, te ajudando, porque nos nossos relacionamentos é engraçado que a gente senta para ter aquela DR, né? Discutir a relação. Aí bate um papo de 2 horas, fala um com o outro, chama a atenção do filho. O filho não pode isso. Aí acha que terminou a reunião, terminou, ele vai sair, vai ficar fazendo, vai fazer tudo aquilo que você queria que ele fizesse. Mas ele adquiriu a experiência, mas ainda ele adquiriu o entendimento, mas não a experiência, porque ele vai precisar praticar aquele tipo de atitude, de comportamento. E aí, esse psicólogo aqui, ó, o Antônio Roberto Soares, que eu não sei nem se ele é espírita, mas eu gostei muito dessa síntese que ele faz aqui sobre a culpa. Ele diz, ó, a culpa é a frustração pela distância entre o que nós fomos e a imagem do que nós deveríamos ter sido. Por quê? Pelo orgulho e vaidade, pelo nosso egoísmo, nós sempre nos achamos, né? Todos nós nos achamos pessoas assim de um alto nível. Você de repente descobre que você não é tão bom assim, que você comete erros. E aquele orgulho, não, você era o cara. Aí de repente você descobre que não é, você fica num estado de depressão e de angústia porque você não consegue nem lidar e entender que aquilo tudo que você achava nascia de um orgulho exacerbado, de um egoísmo, de sentimentos outros equivocados, que você constrói uma ideia e de repente você descobre que você é tão humano quanto as outras pessoas, que você erra também. E aí, como a gente diz, né, entra nesse estado de que se acha culpado, indigno, eu não sou filho de Deus, eu não podia ter feito aquilo. Claro que podia, você é imperfeito. Então use de misericórdia e de perdão para você mesmo. Você tem que compreender uma coisa, você é um espírito imperfeito. Na Terra não existe espíritos superiores, a Terra é um mundo de provas e expiações. Se dê o direito de errar, mas não jogue fora a experiência do seu erro. Use-a para que você não a cometa novamente. Mas sinta-se sempre filho de Deus. Deus nos ama incondicionalmente, independente do nosso momento evolutivo. Se somos capazes de perdoar hoje ou se não somos, ainda somos filhos do Pai. Porque Ele sabe que a lei do progresso ela vai trabalhar para nos levar a essa condição superior. Então, a humildade seja a nossa companheira, porque o perdão depende muito da humildade. Porque todos aqueles que se exacerbam no orgulho, que se acham, né, o máximo, o top, né, normalmente essas pessoas têm mais dificuldade de tolerar os erros e os equívocos alheios. Então, cuidado com a culpa que pode nascer das nossas expectativas de achar que somos melhores do que nós somos. Porque nós, humildemente, com simplicidade, ainda assim podemos perdoar aqueles que erram contra nós. E aí nós vamos perceber também a questão do perdão no ensinamento em que Jesus, né, Mateus 18, 22, em que temos a seguinte colocação. Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aqui eu coloquei esse título incondicionalidade, por quê? Para ilustrar esse slide, às vezes eu conto uma historinha que a gente ouve
sobre Chico Xavier. Tem muitas histórias que às vezes sofrem até uma transformaçãozinha, né? Porque quem conta um conto aumenta um ponto. Mas essa a gente sabe que é verídica. O Chico tinha uma senhora que visitava os trabalhos sempre constantemente, e ela tinha muita dificuldade de relacionamento com o esposo. E ele sempre aprontava com ela. Então ela foi até o Chico e o Chico falou: Não, minha irmã, você tem que perdoar 70 vezes 7. Ela foi embora para casa, né, sempre muito respeitosa aos ensinamentos do Chico, arranjou um caderninho e toda vez que o marido aprontava, ia lá no caderninho e escrevia no caderninho. Né? E foi. Passou algum tempo, voltou ela no Chico com um caderninho na mão. E aí, o Chico, eu preciso falar com você. Olha, você falou para mim perdoar 70 vezes 7, está aqui, ó. Até anotei para você acreditar em mim. Ele já aprontou essas quantidades de vezes toda. E o Chico ficou na hora assim, meio que sem saber o que falar, e conta que Emmanuel, naquele momento, socorreu o Chico dizendo para ela assim: Chico, fala para ela que é 70 vezes 7 cada pecado. Então, quando Jesus nos reporta essa questão de perdoar 7 vezes mais 70 vezes 7, ele está usando uma figura metafórica, uma metáfora para a incondicionalidade. O perdão, ele deve ser exercido de forma incondicional. Não tem uma justificativa, se a pessoa fizer isso, você não perdoa, se fizer aquilo, você deve perdoar. É um sentimento, um valor incondicional, porque o espírito cristão de verdade, comprometido com as virtudes, compreendendo que a Terra é um mundo de provas e expiações, ele tem que entender que todos nós somos espíritos imperfeitos e que vamos errar. Então eu não posso impor condição. A você eu perdoo e a você eu não perdoo. É um gesto, um sentimento que deve ser incondicional. Não devo ficar escolhendo quando ou por quê. Eu também coloco esse slide, que eu uso muito ele de vez em quando, que ele tem a ver com direito. Né? Aqui não tem nenhum advogado hoje, tem algum advogado? Não, né? Então, aí você é uma palestra espírita, você vai falar de direito, Carlos? Vou falar de direito e talvez amanhã algum advogado ouvindo, né, o nosso estudo possa tirar proveito disso. Indúbio pro réu. É uma sentença do direito romano, né? A Roma foi um dos auges da evolução do direito. Muito do direito que nós temos hoje tem muita influência do direito romano. E essa sentença, indúbio pro réu, é uma expressão latina que significa literalmente na dúvida a favor do réu. Ela anuncia o princípio jurídico da presunção da inocência, que diz que, em casos de dúvidas, se beneficiará o réu. É uma das colunas do direito penal e esta está intimamente ligada ao princípio da legalidade. O que esse princípio diz? Se você não tem certeza, se você não pode provar que aquela pessoa cometeu aquele crime, você deve liberar. Porque na dúvida você não pode condenar um inocente. Então, é melhor que você solte um inocente, né? Que você deixe passar 2 culpados a condenar um inocente. Então, isso tudo é uma questão jurídica que nós temos hoje. Vamos acrescentar agora o tempero do conhecimento espírita, a lei da reencarnação. Nós sabemos que somos espíritos reencarnados e que o que a vida hoje apresenta para nós são reflexos de lições que passamos lá no passado. Então hoje, alguém de repente, no relacionamento comigo, começa a chutar minha canela de forma insistente, a criar problema, a ter transtorno de relacionamento comigo, né? Dizendo que não gosta de mim. O que a gente, naquela hora, fala? Ah, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Como espírita, nós temos entendimento que se não foi nessa encarnação que existe um motivo para que aquela outra parte de Deus não tenha afinidade comigo, foi lá atrás. Então eu pergunto, diante das pessoas que nos ofenderem hoje, que chutam a nossa canela, vocês sabem quem deu o primeiro chute na canela? Nas reencarnações, quem começou esse problema, nós sabemos, porque a lei do esquecimento nos faz esquecer o passado.
Nós sabemos que esses desafetos que se apresentam hoje normalmente tiveram nascituro lá atrás, em outras encarnações. Alguém sabe quem foi que deu o primeiro pontapé e começou o problema? Ninguém sabe. Então, na dúvida, perdoa, né? Se você não sabe quem que começou o processo contra o outro e que ofendeu e que machucou e que prejudicou, perdoa. Porque se você perdoar alguém que você, né, prejudicou no passado, você está cumprindo a lei de justiça de Deus. E se você perdoar, mesmo você tendo sendo vítima, você também está cumprindo a lei de amor de Deus, amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, na dúvida, nos momentos em que de repente você assim, que mal eu fiz a Deus para estar merecendo isso, perdoa incondicionalmente, porque as leis de justiça elas vão nos trazer para a nossa vida as necessidades de reajuste que nós temos. O perdão, então, você vê, né? Como tanta coisa por trás dos ensinamentos do Cristo, tanta, como assim eu vou dizer assim, tanta ajuda pedagógica para a gente compreender a vida, os relacionamentos, todos esses processos que a gente tem na vivência, hoje nos relacionamentos humanos. A grande maioria dos nossos problemas são questões de relacionamento humano, um com os outros, na sociedade. E aí o Cristo já, naquela época, traz ensinamentos consistentes que sempre darão resultados muito positivos diante das nossas necessidades espirituais. E agora, para a gente encerrar, o Cristo ainda generosamente deixa também um grande ensinamento que está lá em Mateus 7,12. Porque ele, sabendo que nós somos espíritos imperfeitos ainda no mundo de provas e expiações, a gente às vezes assim, o que eu vou fazer? Como eu devo agir diante disso? E aí ele ensina, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, o que o Cristo está dizendo? Troca de lugar com ele, né? Vai lá, se você entra no lugar dele, se você, de repente, alguém está te ofendendo e te magoando agora, se você fosse lá para o lugar dele e fosse o ofensor, você gostaria que ele reagisse como? Fosse um amigo e falaria, você amigo, eu gosto tanto de você, por que você está chateado, está aborrecido? Por que você está fazendo isso? Nós não gostaríamos que se a gente, num momento que a gente estivesse fazendo uma grande besteira, aquela pessoa que está recebendo a besteira agisse como um pai que nos ama, uma mãe, um irmão, um grande amigo que nos ama e nos alertasse, nos chamasse para a realidade, em vez de partirmos para aquele estado de briga, de exaltação, de aumentar, de nos ofender, nós não gostaríamos. Então, Cristo nos ensina isso. Se coloca no lugar do outro. Pensa, como você gostaria que o outro se comportasse estando no seu lugar e você no lugar dele? E porque nós somos sempre misericordiosos conosco e rigorosos com o outro, quando você troca de lugar, você veste a misericórdia, né? E o rigor para você mesmo. Eu não devo falar assim com ele. Eu não devo questioná-lo dessa forma. E para ele oferece generosidade. Desculpa, amigo, eu não queria te ofender, eu não queria te machucar, eu não quero me tornar seu amigo, seu inimigo. O que eu posso fazer para me redimir? Olha, eu te prejudiquei, é verdade, mas o que eu posso fazer para te ajudar? Então, o Cristo deixa para a gente esse ensinamento maravilhoso de podermos compreender que na busca do perdão, na busca do conhecimento das atitudes superiores de um espírito num mundo de provas e expiações, diante de tantas adversidades, a gente entender o poder que o perdão tem para fazer a nossa vida mais leve, mais tranquila, para que a gente possa desencarnar muito em paz, muito tranquilo, para que a gente possa ter mais amigos do que inimigos, para que a gente possa ter um círculo ao nosso redor de consciências que nos respeitam, que nos amam, que gostam da nossa atitude, da nossa coerência, do nosso comportamento, independente se o mundo é perfeito ou não. Porque quando eu ajo dentro dessa superioridade cristã,
No momento em que perdoo, relembrando, estou subindo no pódio e recebendo a medalha. Esse é um verdadeiro cristão. Jesus nos abençoe, nos ampare, para que possamos, aos poucos, ir transformando tudo isso em prática na nossa vida.